Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso campus online. É uma alegria ter você aqui de perto ou de longe, você que é da Doxa, você que é de qualquer outra denominação. É muito bom ter você nesse ambiente virtual de estudo, que a gente se debruça sobre a palavra e cresce muito. Hoje a gente continua na nossa nova série de mensagens Permanecendo em Cristo. Então, roda a vinheta, porque a nossa mensagem de hoje está sensacional. E hoje a gente segue falando sobre a carta aos Hebreus, hoje capítulo 2 da carta aos Hebreus, e vamos continuar nessa jornada de permanecer em Cristo, construindo fundamentos sólidos para a nossa vida que glorifica Jesus e que alcança pessoas para a glória de Deus. Eu quero ler com você Hebreus 2 e 1, e o texto da palavra de Deus diz assim: Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para jamais nos desviarmos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Esse texto, ele é a base da nossa conversa de hoje, e o assunto aqui do escritor aos Hebreus é o perigo da negligência. E é sobre isso que eu quero falar com você nos próximos minutos. A gente vai lendo essa carta e nós vamos percebendo que o escritor aos Hebreus ele caminha em duas vias paralelas. Uma via principal e uma via aqui adjacente, uma via que talvez ela não é tão explícita quanto a primeira, mas ela é de suma importância. A primeira via é a que o escritor aos Hebreus traz a supremacia de Cristo, que nós falamos na mensagem passada. A supremacia de Jesus, a sua grandeza, aquilo que ele é, a sua centralidade, tudo aquilo que diz respeito a Cristo e a sua glória. Mas essa segunda via, ela é uma via de repreensão, é uma via de admoestação, de confronto, para que os ouvintes, os leitores dessa carta, os ouvintes dessa mensagem, não desprezem, não diminuam a relevância daquilo que estão acessando, daquilo que estão ouvindo. Então, o escritor aos Hebreus ele fica nessas duas pernas, né? A primeira perna é Jesus é suficiente, Jesus é superior, Jesus deve ser o centro. Nós não podemos trocar Jesus por nenhuma outra experiência religiosa, mas, contudo, nós precisamos de uma grande atenção para que a gente permaneça nessa posição de dar a centralidade e a superioridade a Cristo. E é por isso que hoje eu quero falar com você sobre negligência. Por quê? Porque o escritor aos Hebreus ele começa falando que para que a gente permaneça em Cristo, a primeira chave, a primeira coisa importante é que a gente dê maior atenção ao tema de Jesus. Que a gente dê para Jesus a parte principal da nossa atenção, do nosso foco. A gente sabe que hoje a batalha que envolve as redes sociais é uma batalha por atenção. Né? As plataformas, as big techs, elas premiam, elas pagam bem para quem consegue chamar mais atenção, para quem retém a atenção, para o tempo de tela, para o quanto que as pessoas consomem determinados conteúdos.
Então, a atenção é um grande fator que está valendo muito nos nossos dias, que tem peso de ouro nos nossos dias. E aqui, o escritor aos Hebreus está falando sobre atenção. O escritor aos Hebreus está dizendo assim: se você não dermos a atenção devida a Jesus, a consequência dessa desatenção vai ser o desvio. Eu me lembro, sem dúvida, do texto que registra José e Maria indo com Jesus com 12 anos até Jerusalém para a festa no templo. Eles vão para lá e depois, quando eles estão indo embora, algum tempo depois, não um tempo pequeno, eles percebem que Jesus não estava na caravana, que eles tinham perdido Jesus, que eles tinham deixado Jesus lá no templo. Eu tenho 2 filhas, eu sempre fico pensando, quando eu leio esse texto, como é que um pai e uma mãe são capazes de perder um filho no meio de uma multidão. E o que eu entendo? Que José e Maria perderam Jesus porque a atenção de José e Maria saiu de Jesus e foi para outras coisas. E aí Jesus ficou perdido. E nós, como igreja contemporânea, vivemos um pouco essa síndrome de colocar a nossa atenção em outros assuntos, em outros temas, em outras realidades, e deixar o tema de Jesus para um aspecto muito secundário, às vezes muito terciário, às vezes até um aspecto irrelevante na nossa vida. Jesus vai se tornando um tema que nós não temos mais atenção. Basta você que está aqui me assistindo pensar, ou você que está me ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer, ou onde você estiver me ouvindo, qual foi a última vez na sua vida que você pegou a Bíblia e você dedicou atenção aos temas que envolvem Jesus? A estudar a vida, a obra e a esperança que nós como cristãos devemos ter em Jesus. Quanto que isso ocupa a sua agenda diária, mensal, semanal, anual? Quanto que você dedica atenção ao tema Jesus Cristo? Essa dedicação de atenção vai refletir na sua saúde espiritual. Vai refletir na abundância da sua vida espiritual. Então, esse assunto que o escritor aos Hebreus começa dizendo, olha, nós precisamos prestar maior atenção ao que a gente tem ouvido, e o que a gente tem ouvido é o assunto de Jesus, é o capítulo 1, é uma das chaves que nós precisamos usar para que a gente possa permanecer em Cristo. É dedicar atenção a Cristo. A segunda coisa importante que nós precisamos olhar para essa temática do perigo da negligência é olhar para a natureza espiritual da salvação que Jesus nos propõe. Eu vejo com muita preocupação que hoje a mensagem de Cristo tem se tornado apenas mais uma alternativa para um lifestyle, para um estilo de vida abundante. Então, é como se as pessoas fossem à Bíblia, fossem às Escrituras, apenas buscando ferramentas que pudessem maximizar as suas atividades profissionais, pudessem melhorar o seu desempenho, pudessem melhorar a sua performance. E aí, a natureza das Escrituras, da mensagem do Evangelho, fica uma natureza humana. Uma natureza horizontal apenas. É apenas uma forma que eu tenho para melhorar a minha performance. Mas o escritor aos Hebreus está dizendo que não. Que essa mensagem que foi transmitida no Antigo Testamento, em algumas ocasiões por anjos, nas manifestações teofânicas, né, as teofanias, as manifestações divinas aos homens, sabe aquelas aparições, os anjos aparecendo a Abraão, aparecendo a Moisés, aparecendo... Aquelas manifestações angelicais que carregavam a mensagem de Deus, essa mensagem, ela provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência que foram praticadas receberam punição, aí ele faz o extrapolamento. Ele diz assim, quanto mais essa mensagem de agora, que é a mensagem de Jesus Cristo,
quanto mais essa mensagem, que é o ápice da revelação de Deus, quanto mais isso será passivo de não receber nenhum tipo de punição, então aí ele faz a declaração. Então, como nós escaparemos se a gente negligenciar tão grande salvação? Eu vejo aqui nesse texto um zelo revestindo a escrita desse autor, porque ele está dizendo para os seus leitores, gente, o assunto que nós estamos tratando aqui não é mais uma ferramenta sobre melhora de desempenho, não é só uma forma que você tem para ajustar a educação dos seus filhos, não é só uma forma para você salvar o seu casamento. Gente, nós estamos falando de vida eterna. Gente, nós estamos falando de céu e inferno. Gente, nós estamos falando de condenação ou de salvação. Nós estamos falando de vida ou morte. Nós estamos falando de vida plena ou vida desgraçada. Nós estamos falando de algo que não tem a ver apenas com essa presente era, mas que tem a ver com a era que há de vir. Nós estamos falando de algo que tem a ver com eternidade. É assunto do reino dos céus. Sabe, nós não estamos falando só de coisas terrenas, nós estamos falando de coisas altas. E essa chamada de atenção que ele dá é uma chamada de atenção que precisa existir na minha e na sua vida hoje. Eu não posso deixar de mencionar Jesus falando no seu sermão profético, Mateus capítulo 23 e 24, a respeito daquelas 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas, é como Jesus as chama. As prudentes, elas mantiveram as suas lamparinas acesas com azeite. Elas estavam esperando a vinda do noivo, elas estavam atentas a tudo que estava acontecendo, enquanto as tolas não se preocuparam em dar manutenção para sua fé, para sua lamparina, para sua espiritualidade, e foram negligentes. Elas olharam e falaram, acho que o que a gente tem vai dar certo. E aí, de repente, todas adormeceram. Ouviu-se um grito. O noivo está chegando. As que tinham azeite na lamparina, rapidamente acenderam as suas lamparinas. As loucas falaram, empresta um pouco de azeite pra gente. E as prudentes, as que não eram negligentes, falaram assim, não, se a gente emprestar o nosso azeite, vai faltar para nós e para vocês. E aí o que aconteceu? O noivo veio, as prudentes entraram, as negligentes ficaram de fora, e Jesus diz que elas batiam na porta e não tinham como entrar. Essa é a realidade que o escritor aos Hebreus está chamando a atenção aqui. Ele está dizendo, pessoal, essa vida aqui passa. Tudo que acontece aqui passa, mas existe uma realidade eterna que não passa. Existe um fator aqui que é a salvação eterna, que não tem como isso ser desprezado, porque isso é o que de fato importa. E é por isso que essa natureza espiritual da mensagem do Evangelho precisa ser resgatada. Pastor, então quer dizer que o Evangelho não tem a ver com a nossa vida profissional, não tem a ver com a nossa vida financeira, não tem a ver com a nossa vida familiar? É claro que tem a ver. A mensagem do Evangelho, ela toca todas as realidades do ser humano, mas de uma maneira secundária, de uma maneira colateral, porque primariamente a mensagem de Deus tem a ver com vida eterna, com o senhorio de Jesus Cristo, a redenção do homem e a restauração de todas as coisas. Essa é a mensagem. Então, se a gente despreza, se a gente é negligente com esse assunto, nós não estamos desprezando apenas uma prática religiosa. A gente está desprezando a totalidade da nossa salvação. Como escaparemos se desprezarmos tão grande salvação? E essa salvação, o escritor aos Hebreus nos diz que ela não deve ser negligenciada, porque ela não é apenas uma questão grave, o que eu vou te falar agora. Ela não é apenas uma questão teórica. Essa salvação
Primeiramente, ela tem um testemunho daqueles que vieram antes de nós. Então, o escritor aos Hebreus aqui está falando sobre tradição, pessoas que experimentaram a fé antes de nós, que conheceram a Deus antes de nós, que viveram espiritualidade antes de nós, mas ela tem a ver com sinais, maravilhas e os dons do Espírito distribuídos segundo a vontade de Deus. O que o escritor aos Hebreus está dizendo? Que a gente não pode negligenciar essa mensagem, esse tema de Jesus. Por quê? Porque a fé que nós professamos, ela pode ser provada, ela é tangível, ela é experimentável, ela pode ser vivida agora. No capítulo 6 da carta, ele vai falar sobre os poderes da era vindoura entrando na era presente. Ele vai falar sobre o poder de Deus entrando nesse mundo e o fato de nós podermos experimentá-lo. Nós, você, podemos desfrutar dessa salvação operando aqui e agora, através de milagres, curas, dons, prodígios, palavras de conhecimento, orientações divinas, formas como Deus lidera o nosso coração e a nossa vida, que tem a ver com a natureza espiritual da salvação. Então, é por isso que o escritor aos Hebreus está dizendo: não sejam negligentes. Não se assemelhem àquelas virgens que dormem. Não se assemelhem àqueles que veem esse grande e poderoso investimento de Deus e dizem assim: eu não quero dar a devida atenção para isso. Se você que aqui é homem, está me ouvindo e é casado, você vai entender o que eu estou falando. Imagina que a sua mulher, sua esposa, passa horas preparando o seu almoço. E aí ela tá ali, começou de manhã, pôs o feijão de molho, pôs aquela picanha para descongelar, preparou tudo aquilo, fez aquela mesa posta. E aí você chega na hora do almoço e fala para ela assim: não, amor, eu não vou almoçar porque eu passei ali, comi uma coxinha e tomei uma Coca-Cola. Meu amigo, você está desprezando o investimento de tempo da sua esposa e isso vai dar muito ruim. Imagina, nós não estamos falando de um almoço, de uma picanha, nós estamos falando do teto do investimento de Deus, que é o seu filho dado por amor para a humanidade. Então, a negligência no desenvolvimento dessa salvação é o grande perigo que eu e você sofremos. Eu quero terminar esse segundo episódio da nossa série Permanecendo em Cristo, lembrando você de duas experiências diferentes diante de Jesus. Jesus chega na casa de duas irmãs, uma se chama Marta e uma se chama Maria. Marta, ela se afadiga, ela está atarefada, ela está querendo servir Jesus da melhor forma. Então ela vai para cá, vai para lá, pega prato, busca louça, põe a mesa. Só que Maria, ela olha Jesus na sua casa, ela fala: eu estou diante da grande chance da minha vida. Eu estou diante da grande oportunidade que eu tenho, que é me sentar aos pés de Jesus e ouvir o que ele tem a dizer. E aí Maria se senta, se joga e desfruta. Marta está preocupada e não consegue dar a devida atenção a Jesus. Nessa hora, Jesus dá atenção a Maria, fala com Maria. Marta interpela Jesus e diz assim: mestre, o senhor não vai falar nada? Que a Maria está só deitada aí dormindo? E aí Jesus diz: Marta, Marta, você está afadigada com muitas coisas. Uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte. A maior e mais poderosa atitude que Maria tomou foi dar a atenção devida a Jesus. E o melhor e maior antídoto que nós podemos ter para viver esse tempo tão difícil, com tantas vozes, com tantas formas de distrações, é que a gente faça um pacto, como o de Maria. Na presença de Jesus, Jesus terá toda a minha atenção. Se você pactuar no seu coração que Jesus vai ter a sua atenção, você permanecerá nele e você poderá desfrutar
da grandeza e da beleza dessa tão grande salvação que Jesus está nos ofertando. Que Deus te abençoe e eu te encontro no próximo episódio do nosso Campus Online.